Chegou aquele momento de falar sobre previdência aqui no Bom Dia Cidade. Hoje no quadro Pode Perguntar, vamos falar sobre benefício para quem é concursado. Esse é o seu caso? Então mande as suas dúvidas pelo WhatsApp, o número já vai aparecer aí na sua tela. É o 988 99 37 88 e você consegue acessar também o nosso contato por esse QR Code. Aqui no estúdio comigo está a doutora Josiane Zanardi, que vai esclarecer as dúvidas que você mandar para a gente hoje. Muito bom dia. Bom dia, Ida. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Já vamos começar com uma pergunta que foi enviada pela Jaqueline. Vamos acompanhar a dúvida dela aqui no nosso telão. Ela diz o seguinte: tenho 34 anos, trabalhei registrada pelo Regime Geral da Previdência e contribuí por 15 anos. Agora passei em um concurso público e faço parte de regime próprio. Gostaria de saber se vale a pena continuar pagando o regime geral do INSS para quando der o tempo da aposentadoria, eu ter direito então a 2 benefícios. Essa é a dúvida da Jaqueline. Como que fica nesse caso, que inclusive pode ser a dúvida também de quem já está acompanhando a gente nesta quarta-feira. Certamente. Essa dúvida da Jaqueline é muito importante, porque tem muita gente na mesma situação que ela. E o que acontece? Precisa ter um pouco de cuidado. Em regra, o servidor público de regime próprio, ele não pode fazer nenhuma contribuição para o INSS. Existem algumas exceções, como, por exemplo, o professor que trabalha num regime próprio e depois ele também trabalha na iniciativa privada, ou aquela pessoa que é juiz e trabalha como professor na iniciativa privada e alguns outros casos, mas é necessário que ela e todas as pessoas que têm essa dúvida verifiquem no regimento do órgão a que ela pertence. Lá vai estar descrevendo se ela pode ou não recolher e em qual hipótese. O que não pode, em hipótese alguma, que é necessário ressaltar, é recolher como facultativo. Por um exemplo, a Jaqueline, se ela não desenvolve nenhuma outra atividade remunerada compatível com o regime dela, ela não pode recolher no facultativo, porque isso é expressamente proibido e não vai servir para nada. Uma dúvida que acontece, esses regimes, eles se somam quando se fala de conquistar um benefício? Então, a pessoa que era de uma empresa antes, contribuía com o INSS e passou num concurso. Essas 2 contribuições, elas vão juntas auxiliar para uma aposentadoria, então? Ótimo, Ida, você ter tocado nesse ponto. Ela pode sim levar esses 15 anos do regime geral para o regime próprio que ela está agora. Só que como ela só está com 34 anos, pelo que ela informou, eu sugiro ela aguardar, porque ela pode mudar de ideia, ela pode não querer continuar nesse concurso que ela passou. Então, para ela não ter que desfazer isso depois, que é uma coisa bastante burocrática, espera, verifica se é isso mesmo que ela vai querer seguir e se ela quiser, ela pode levar esse tempo do INSS para o regime próprio para somar os 2 tempos e fazer com que ela alcance uma aposentadoria melhor. Então, a pessoa que está, por exemplo, no regime próprio de servidor público não pode, para querer somar, acrescentar, pagar aquele carnezinho eventualmente para acrescentar. Não pode. Segue no regime Só se tiver uma atividade remunerada autorizada pelo regime que ele está ligado. Entendi. Vamos lá para mais dúvidas. Começo com a pergunta do Valdecimiro da Silva, de Santa Bárbara do Oeste, que diz o seguinte aqui. Sou servidor público municipal, no caso dele, guarda civil. Estou querendo saber o seguinte: tenho direito à aposentadoria especial, visto que dei entrada em 2016, quando completei 25 anos de serviço? Nesse caso, me parece que apesar dele ser guarda civil, ele está ligado ao regime geral, porque alguns órgãos públicos não têm regime próprio e continuam fazendo contratações, mesmo mediante concurso, pelo regime geral de previdência. Só que o guarda civil, ele tem as suas particularidades. Em regra, o INSS não vai aceitar e ele vai ter que judicializar isso. E também não é uma coisa pacificada na justiça. Tem juiz que concede a aposentadoria especial nessa situação e tem juízes que entendem que não. É um assunto bastante complexo ainda, que não se chegou a um denominador comum no judiciário no Brasil. Importante você tocar nesse ponto. Essas regras, elas variam se esse concursado é, por exemplo, de prefeitura ou do governo federal ou do estado. Tem alguma mudança nesses regimes? Sim, tem.
Tem sim. Cada um tem a sua regra baseado no que está na Constituição. Não pode extrapolar o que está na Constituição, mas o ente da prefeitura, que tem o seu regime próprio, ele vai criar suas regras baseado no que a Constituição determinou. Então, cada órgão pode haver diferenças de um para outro. Por isso que é importante, quando a pessoa vai ingressar, ela já procurar saber quais são essas regras para ela não se decepcionar depois. Porém, isso também não a livra de uma mudança no caminho, né? Porque a gente fala que o grande problema do Brasil é que você entra no jogo com uma regra e no segundo tempo a coisa muda totalmente, que é o que acontece em Previdência. Não obstante esse servidor esteja naquele regime, se a legislação mudar, ele pode às vezes ser alcançado por essa mudança em algum momento. Falando em mudança, além das mudanças na legislação, tem também a mudança de planos da própria pessoa. Dúvida do José Eduardo de Paulínia. Ele diz o seguinte: sou aposentado pelo INSS e também aposentado pela prefeitura. Posso prestar concurso público? Pode prestar concurso público, sim, não tem impedimento nenhum. Então, tá certo. Agora, uma dúvida da Marta Lino em relação a valores, né? Sempre fica aí essa questão de reajustes. Ela diz o seguinte: por que os benefícios não acompanham a aposentadoria? Digo isso porque o Vale Alimentação, que sempre compôs o meu salário, chegando a 25% do meu salário, foi retirado da minha aposentadoria. Marta Lino de Montemor perguntando em relação a essa correção, atualização. Marta, a sua pergunta está um pouco confusa, porque você está misturando dois assuntos. Vale alimentação, que eu acho que ela recebia quando ela estava em atividade, provavelmente seletista, registrada em carteira, e a aposentadoria. O Vale Alimentação é um direito do trabalhador registrado que normalmente está previsto no acordo ou convenção coletiva daquela categoria a que ele pertence. A aposentadoria não tem esse item, né? A aposentadoria é calculada com base em tudo que esse trabalhador contribuiu para o INSS desde julho de 94 até o dia que ele solicita no INSS. Então, faz-se uma média e a partir dali é feito o cálculo. Esses, vamos dizer assim, benefícios penduricalhos não vão entrar de fato na aposentadoria dela. Não tem como continuar a fazer o pagamento do Vale Alimentação se ela se desligar da empresa. Sim. Agora, se ela continuar trabalhando, ela tem que continuar recebendo normalmente, pelo fato de estar registrada em carteira. Então, se tem um benefício que é em dinheiro, a pessoa acaba incorporando aquilo no salário, porque é em dinheiro que vai contar a contribuição, é o salário que define esse valor da aposentadoria. Exatamente. Compreendido. Vamos lá, pergunta da Neide Porfírio, de Sumaré. Ela fala o seguinte: sou funcionária pública há 10 anos, trabalhei na iniciativa privada por 32 anos. Quando posso me aposentar? Aí ela diz aqui, ó, uma informação extra, que contribuiu 32 anos com a Previdência. Essa é a pergunta de ouro, né? As pessoas querem sempre saber quando vão se aposentar. Mas hoje, com a reforma da Previdência que aconteceu em novembro de 2019, nós advogados, né, e até o servidor do INSS, quando está atendendo no balcão, ele não tem condições de responder essa pergunta de pronto. Ah, você vai se aposentar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, ou já está com requisito para se aposentar. É necessário a gente fazer o que a gente chama de planejamento previdenciário para avaliar de fato qual a regra de transição que ela alcançou com a reforma de 2019. Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta naquela data e o governo criou 5 regras para que as pessoas consigam alcançar esse benefício. Então, é necessário analisar qual delas ela vai se encaixar, se é que ela vai se encaixar em alguma dessa regra ou se de fato ela vai ter que esperar a aposentadoria por idade com 62 anos. É necessário ela procurar um especialista para fazer esse estudo para ela. Muito bacana. E até para a gente acompanhar aqui, ó, tem mais uma pergunta. O tempo que esse concursado fica de licença é descontado na aposentadoria? Uma licença não remunerada, para quem está concursado, o servidor ele pode, por exemplo, pedir uma licença para estudar, né? E esse período, em regra, ele que tem que fazer a contribuição previdenciária. Neste caso, novamente, ele tem que observar o que está no regimento do órgão a que ele pertence, porque lá vão estar as regras que ele vai optar para fazer a contribuição. Muito obrigada pelas suas informações, são muitas dúvidas, conseguimos esclarecer aqui um pouco, né, de tantas. Eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Excelente dia. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.